Olá, seja bem-vindo ao canal Explicar Sem Complicar. Meu nome é Romilton Paquete e hoje vamos dar início à convergência, estudo de convergência e divergência, convergência e divergência de d'une suite réelle, quer dizer, de uma sucessão real. Então, basicamente, esse é um conteúdo que faz parte do capítulo número 2 de Análise 1, ok? Então, só fazer atenção, seguir as coisas passo a passo, tirar notas que vocês irão entender, ok? Então, a nível de convergência, para mostrar, tem vários, eu diria, tem vários métodos que permitem, digamos, que permitem simplificar, né, os cálculos. Então, vou só citar alguns aí. Temos o caso de definição. Isso é uma forma de provar a convergência. Temos outro que é através de monotonia, quer dizer, monotonia. A nível de monotonia implica suite croissant e suite décroissante. Temos também através do método de majoração e minoração. Isso quer dizer quando uma suite é majorée croissante, ela converge, quando é minorée décroissante, ela também converge. Temos também o método de suite adjacente, onde o teorema diz que duas suítes adjacentes elas convergem. Temos também o teorema de Gendarme, que é um método que permite calcular quando se tem soma, teorema de Gendarme. E também temos aí também teorema de Cauchy, né? Teorema de Cauchy. E também o outro que é teorema des accroissements accroissement fini. Aí já estamos a falar de exercícios de exame. Isso vamos ver depois. Então, são mais ou menos esses tipos de métodos, teoremas, né, que podemos utilizar para determinar a convergência. Então, vamos ver primeiramente a nível de definições, o que é isso de suite convergente. Definição. Então, a gente diz que uma suite UDN, converge. Quando eu escrever CV, quer dizer converge, ok? Quando se diz que UDN converge vers un limite, para um limite, isso implica dizer que limite de UDN, quando n vai para mais infinito, visto que isso faz referência a infinito, vai ser igual a um L. Então, esse L aqui, ele pertence ao conjunto de números reais. Vamos dizer que ele pertence ao conjunto de números reais. E o L também tem que ser, doit être fixe. Un numéro fixe. Então, isso quer dizer que, basicamente, quando nós tivermos limite de uma suite, se ela der um número, o L aqui é um número, por exemplo 1, por exemplo, limite de uma suite, por exemplo, se der 0 é um número, quer dizer que ela converge a um número. Então, isso quer dizer que, c'est-à-dire que, essa abreviação de c'est-à-dire que limite de U de N tem que ser diferente de infinito, seja ele mais ou menos quando N também é mais infinito, tem que ser diferente de um número infinito, ok? Então, vamos ver agora algumas propriedades de uma forma rápida. Propriété. Então, vamos ver algumas propriedades com as coisas que eu falei aí em cima. Então, a primeira é a nível de monotonia. Então, a primeira é
se o de n é croissant, ok? Isso aqui é croissant e majoré, e vamos dizer e aussi, vamos para um segundo ponto. O de n décroissant, isso aqui é décroissant, quer dizer suíte decrescente, e minoré. Eu vou explicar já o que é minoré, majoré e minoré. Então, isso implica que o de n, a suíte U de n, converge. Esse teorema aqui é bem importante. Vamos ver exercícios depois, acho que na aula na segunda ou na terceira aula. Então, quer dizer, toute suite croissante et majorée, elle converge. Toute suite décroissante et minorée, elle converge. D'accord? Vamos dizer aqui avec U de n majoré. Uma suite se diz que ela é majorée quando U de n inferior ao L, ao limite. Por exemplo, L pode ser um valor qualquer. E U de n minoré implica U de n superior a L. Ou um pequeno, grande, pequeno, tanto faz. Isso é só uma abreviação, ok? Depois eu explico no outro vídeo. Então, basicamente, se vocês terem a suíte inferior ou igual, podemos dizer inferior ou igual, ou superior ou igual a um limite L, isso quer dizer que ela é majoré. Se for inferior é majoré, se for superior, ela é minoré. Então, aqui é como se tivéssemos, por exemplo, sinus de x inferior e ou igual a menos 1 e 1. Aqui podemos dizer que o sinus é majoré por 1, porque aqui nós temos U de n inferior ou igual a 1. E ela é minoré por menos 1. Isso quer dizer o menor número possível que a suíte pode tomar e o maior número possível que a suíte pode tomar. Okay? Essa é a primeira propriedade. Essa é a primeira. A segunda, vamos ver como é que se calcula a suíte croissante e decroissante. Pronto. A segunda propriedade é monotonia. Então, a nível de monotonia, temos suíte croissante. Então, como é que se faz para saber se uma suíte é croissante? Basicamente, a gente faz onde que U de n é croissant, se U de n, quando se faz U de n mais 1 menos U de n for superior a 0. Se superior a 0 aqui quer dizer um valor, vocês vão ter uma suíte positiva. D'accord? Esse é o teorema de... Mas no geral vocês só tem que calcular U de n mais 1 menos U de n para fazer. E suíte decroissante é basicamente onde que a suíte U de n é decroissante se U de n mais 1 menos U de n for inferior a 0. Então, nesse caso aqui seria um valor negativo. Então, sempre que vocês tiverem que mostrar isso, esse é o que vocês têm que fazer. Calcular U de n mais 1 menos U de n. Se o valor der positivo, se o resultado der valor positivo, é só dizer que é croissant. Se for um valor negativo, é dizer que é decroissant. Então, penúltima coisa, vamos ver suíte divergente. Então, suíte divergente é toda a suíte que não é convergente. Isso quer dizer que limite de U de n quando vai para mais infinito da suíte U de n vai ser igual a mais ou menos infinito. Quando vocês têm um resultado que não dá um número fixo, isso implica que U de n diverge. Okay? Quer dizer que n'admet pas de limite. N'admet pas de limite. N'admet pas de limite. Então, basicamente, essa é a ideia de coisa, ok?
Então, no geral, essa é a aula de hoje. Bom, as próximas aulas vamos ver exercícios dos casos que eu expliquei aí: monotonia, majoração, suíte adjacente, teorema de Gendarme e também vários e vários outros exercícios, ok? Então, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau.